O que você precisa para ser um profeta nesse tempo? Em primeiro lugar, quantos querem ser um profeta nesse tempo? Porque às vezes você não quer não. Apóstolo, eu estou mais para osso do que para profeta. Eu estou mais para a segunda parte aí do texto. Apóstolo, eu não sou o profeta, eu sou o exército sepultado, seco, que não tem tendão, não tem pele, não tem carne, não tem... Então hoje também o Espírito vai soprar sobre você, e você vai ressuscitar dentre os mortos, e o Senhor vai fazer uma obra linda na sua vida. Mas por hora nós temos aqui mais profetas do que ossos. Amém? Mas quando você sair daqui hoje às 8 da noite... Apóstolo, eu vou daqui a pouco, apóstolo, não tem problema. Quando você sair daqui, queridos, o Senhor vai ter derramado sobre a sua vida uma autoridade profética tão tremenda, que aqueles ossos que estão secos, no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, onde quer que você encontre estes ossos, eles receberão uma palavra da sua boca. Então o que você precisa para ser profeta nesse tempo? Em primeiro lugar, se dispor a ser usado pelo Senhor. Apóstolo, que simples isso é. Não é simples. Não é tão simples. Eis-me aqui. Eis-me aqui é uma chave que nos posiciona no mundo espiritual. Eis-me aqui é uma chave que me põe em movimento na terra, que me põe em movimento no reino de Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me nesta geração, usa-me neste tempo, usa-me na faculdade. Porque acho que a faculdade hoje é um território sombrio. Quem faz faculdade aqui? Eu quero depois ter um tempinho de ministrar sobre a sua vida, autoridade. Porque não é fácil. Não é fácil. Talvez você esteja de fato ali todos os dias sendo bombardeado por um espírito de incredulidade, por um espírito de apostasia, por um espírito contrário às coisas de Deus. Que o Senhor dê a você, universitário, como estudante, professor, seja qual for a área que você trabalha na universidade, que o Senhor possa te cobrir com sabedoria, conhecimento da palavra, profundidade da palavra, voz profética, autoridade para milagres. Porque também quando as pessoas chegam diante de ti, que você não venha ter medo, que você não tenha vergonha da sua fé, mas que você seja ousado, que você tenha de fato compaixão, misericórdia, que você não venha ter raiva, nem ira dos seus amigos, dos seus professores, mas pelo contrário, que você tenha compaixão, que você tenha sabedoria para ministrar ali naquele lugar onde você está passando, seja 4 anos, 5, 6 anos ali, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, você precisa se dispor. Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Onde eu estou? Querido, onde você está, eu não posso chegar. Eu não posso chegar. O Senhor te plantou ali, como carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória dEle. Então, antes de você reclamar, diga obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Segundo lugar, creia plenamente na palavra. Ela é a boca do Pai diante de qualquer circunstância. Creia plenamente na palavra. Queridos, se você quer ser um profeta nessa geração, creia no que Deus diz. Creia no que Deus diz. Tem muita gente dizendo coisas, e os nossos ouvidos têm comichões, curiosidade por coisas novas, por coisas que convencem a nossa alma. Presta atenção aqui. Os nossos ouvidos, eles procuram coisas, procuram ouvir. Presta atenção, às vezes, nas pessoas que você segue no Instagram, nos cursos que você compra, nas pessoas que você curte, compartilha. Por quê? Porque os seus ouvidos atentou para algo que lhe chama atenção, que lhe é agradável, que lhe convence sobre algo. Então, querido, eu quero te dizer, creia na palavra, estude a palavra, busque na palavra, compre livros que possam de fato te edificar como crente.
te edificar como profeta. Livros que tratam de oração, de intercessão, de guerra espiritual, de conquista de territórios, de autoridade espiritual, do sacrifício da cruz. O que está sendo ensinado ou ministrado aonde você vive, se entra em choque com o que você crê, vá na palavra. A igreja hoje, ela precisa ser engajada na palavra de Deus. Às vezes você sabe muito mais sobre aquilo que está sendo ensinado por alguém que não crê no Senhor, do que aquilo que está sendo ensinado aqui na igreja. Ah, apóstolo, mas eu tenho que ouvir só o que está sendo ensinado na igreja? Querido, você tem a sua vida. Eu não sou dona dela. Nós não somos seus, algozes que ficam ali julgando o que você lê ou o que você não lê. Mas se você não for todas as manhãs na palavra de Deus, se alimentar dela, se você não buscar na palavra, vai chegar um momento onde todas as ideologias, elas vão te matar. Elas vão te ressecar, elas vão trazer aridez sobre a sua fé e sobre a sua vida. Terceiro lugar, o que você precisa para ser um profeta neste tempo é santidade. O que é? Santidade. Seja santo, santifique-se diariamente. Deixe o Senhor colocar brasa viva na tua boca, na tua mente, no teu intelecto, nas tuas mãos, nos teus pés, na tua fala. Se você não sabe se você não sabe defender a sua fé diante de algo que está sendo colocado, cale-se por enquanto. Cuidado para você não falar abobrinha. Cuidado para você não sair se contaminando. Guarde a sua alma, guarde a sua língua, guarde os seus pés de estar em alguns lugares. Santidade é isso. Santidade, querido, é você guardar os seus pés, guardar a sua mente, é você guardar os seus ouvidos, é você guardar a sua boca. Às vezes é você dizer um não. Eu aceito o seu convite, mas eu não posso estar ali. Sabe, às vezes a gente quer agradar a todos e a gente não agrada a Deus. Santidade é algo que agrada ao Senhor. Santifique o teu coração, santifique a tua mente, santifique os teus olhos. Quarto lugar, para ser um profeta é preciso perseverança. O que é preciso? Perseverança. Não desista no meio da profecia. Não desista no meio da profecia. Sabe, às vezes você está proclamando algo diante de uma situação. Às vezes você tem uma palavra guardada, uma palavra que você recebeu aqui nas 12 horas ou no culto. Você recebeu aquela palavra e você diz: Senhor, eu não estou vendo nada acontecer. Senhor, eu não estou vendo o milagre acontecer. Persevere, querido. Perseverança é ir até o fim. Até quando você vai? Até o fim. Você persevera, você insiste, você espera em Deus, você confia no Senhor, você intensifica as suas orações, você intensifica o seu jejum, você abre a tua boca, você ouve Deus e você libera uma palavra segundo aquilo que Deus inflamou o seu coração. Hoje nós estamos aqui num exército. É um exército. Um exército de homens e mulheres que creem no poder de Deus. No poder não só de manifestação de Deus, mas no poder transformador do Senhor. E nós estamos também levantando um tempo de oração e de jejum. Uma das nossas causas é a nossa causa chamada Brasil. É uma causa que arde no nosso coração, querido. Eu não sei você, mas quando a gente ouve o hino nacional da maneira que foi tocado aqui agora, a nossa vontade é assim, sabe, de chorar, não só como cidadão, mas como alguém que ama essa nação. Como alguém que chora quando você vê uma notícia que, sabe, que nos envergonha. Quando você vê algo acontecendo lá fora, em outro país, que fala sobre, que se trata do Brasil ou de um brasileiro. Gente, aquilo arde no nosso coração, aquilo nos constrange, aquilo nos dói. Muitos daqui são jovens, mas bem mais jovens que talvez a gente aqui. E você talvez esteja no ímpeto da sua juventude.
Talvez querendo tantas novidades, queridos. Mas nós, hoje, Volta Redonda está fazendo 68 anos. E eu estava pensando ali que quando nós começamos o Projeto Vida, Volta Redonda tinha então 35 anos. Quer dizer, praticamente mais 2 anos nós estaríamos assim, meio a meio, parte da história dessa cidade. Então é muito interessante isso. Nós não somos mais meninos nessa cidade. Não somos mais adolescentes nessa cidade. Nós somos hoje parte da história dessa cidade. Sabe, queridos, isso nos faz ter legalidade. Se tem alguém que pode tocar os céus pela nação brasileira, é você que nasceu aqui. É você que é brasileiro. É você cujo seu coração está, sabe, eu lembro quando eu era criança, quando tinha Copa, a gente cantava uma música na escola, nem sei se essa música existe, meu coração é brasileiro, não sei, meu coração é verde e amarelo, uma coisa assim, sabe, essa paixão pela nossa nação. Hoje, todas as vezes que alguém demonstra ou sinaliza amor pela nação, ele é confundido nas suas intenções. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós estamos num tempo muito determinante para o nosso país. E Deus tem nos chamado não só como eleitores, Deus tem nos chamado como profetas, que intercede e que intervém. Diga um profeta. Fala alto. O profeta, ele intercede, mas ele também intervém. E Deus quer te chamar para esse tempo, não apenas como um intercessor, mas alguém que vem também intervir com a sua vida, com a sua fala, com a sua proclamação, com a sua atitude, com o seu comportamento, com aquilo que você, onde você está, com aquilo que você tem. Quarto lugar, falei perseverança. Quinto, autenticidade. Diga autenticidade. O que é autenticidade na vida de um profeta? É a personalidade dele. Oh, queridos, cada um de nós somos tão diferentes uns dos outros. Olha para o teu irmão que está do teu lado e veja como ele é diferente de você. Ele é diferente, sabe, no estilo, ele é diferente na linguagem, ele é diferente na roupa, ele é diferente, talvez até se você conversar com ele meia hora, não estou falando do seu marido ou da sua esposa, não estou dizendo desse, né? Esse então é mais diferente ainda. Mas eu estou falando, sabe, talvez do seu irmão, que você não tem muito, você diz a ele, eu sou teu irmão em Cristo, mas se você sentar ali no café, para conversar um pouco com ele, você vai perceber que ele é muito diferente de você. Ele vem de lugar diferente, ele vem de uma origem diferente, ele vem de pensamentos, de formação intelectual, de formação acadêmica, de formação familiar. Ele é diferente de você. Nós somos diferentes uns dos outros, queridos. Mas a autenticidade é não negociar e nem menosprezar aquilo que o Senhor me deu. A personalidade que o Senhor te deu. Oh, meu querido, você é único. Você é único. Quando você vê na Bíblia os profetas, gente, cada um era mais único do que o outro. Cada um tinha um chamado diferente, cada um tinha uma maneira. Um vivia no deserto, o outro comia só gafanhoto, o outro Deus chamou para, sabe, casar com uma prostituta. Gente, é cada um que você começa a ler e fala, Senhor, eu não queria ser profeta naquele tempo. Eu não queria, sabe, profetizar. Você queria ser Jonas? Eu não sei se você queria ser Jonas. Você queria ser Jeremias? Eu não sei. Se eu fosse escolher, eu acho que eu queria ser Isaías. Eu gosto de Isaías. Joel, acho que se fosse escolher, ele escolhesse Davi, né? O rei Davi. Eu não sei. Se você escolhesse alguém na Bíblia para ser, quem você seria? Apóstolo, eu gosto mesmo é de Dalila. Me identifico com ela. Brincadeira. Então, cada profeta tinha uma personalidade muito diferente, tinha um chamado muito diferente. Cada um de nós aqui, queridos, o Senhor nos chamou com uma personalidade diferente, com uma maneira diferente de ser, com um comportamento diferente, às vezes num meio diferente. Cada um aqui tem um CPF diferente do outro. Isso significa que cada um tem um chamado diferente do outro. Mas a todos nós, o Senhor nos deu um comissionamento,
O ide de Jesus hoje não é só anunciar o Evangelho, mas é também profetizar em meio ao caos. Em meio ao caos de uma vida de pecado, em meio ao caos de uma vida de miséria, de ruína, de pobreza. Os nossos missionários que estão lá na Amazônia, o que eles estão fazendo? Eles não foram só com um projeto de ação social. Eles não foram também só pregar o Evangelho com a Bíblia na mão, de casa em casa pregando. Não! Eles foram ali para profetizar, para abençoar, para transformar vidas a partir da palavra de Deus. Não negocie quem você é, por causa muitas vezes de preconceito, por causa muitas vezes de uma forma que todo mundo quer colocar a gente dentro. Sexto lugar, convicção. O que você precisa para ser um profeta nesse tempo é convicção. Diga convicção. Convicção significa que você não desvia os teus olhos da profecia que Deus pôs na sua boca. Você tem uma profecia, meu querido? Você tem uma profecia? Deus tem colocado uma percepção profética em você? Profecia não é você começar a orar, e você ser tomado. Não estou falando nesse nível como um dom de profecia para uma situação específica. Não estou falando do dom de profecia. Estou falando sobre o ministério profético, sobre o comprometimento profético. Todos nós temos esse comprometimento, querido. O Senhor quer colocar sobre a sua vida uma palavra que encha o seu coração, que queime o seu coração, que transforme a sua mentalidade, porque o profeta tem uma mentalidade transformada. O que o Senhor fez com essa visão sobre Ezequiel foi o quê? Foi transformar uma possibilidade em algo visível aos olhos dele. E é isso que o Senhor quer fazer com você também, querido. Neste dia, o Senhor quer trazer aos seus olhos algo real daquilo que você tem buscado, algo real daquilo que você está orando, algo real daquilo que hoje está morto diante dos seus olhos. Existe uma causa que é a sua causa específica. Você tem uma causa. Talvez você trouxe também causa de pessoas, de amigos, de queridos seus, que diz para você: você vai estar 12 horas na igreja, leva a minha causa. Eu sei que você está cheio de causas alheias, que se somam à sua causa. Nós temos também como ministério pastoral as causas do ministério, as causas da igreja, as causas que nos chegaram ao conhecimento, as causas das outras igrejas que fazem parte do Ministério Projeto Vida. Nós temos essas causas, mas também nós temos uma causa chamada o nosso país. E é uma causa que pesa sobre nós, como pastores. É uma causa que constrange o nosso coração, que queima no nosso espírito. E o que eu quero nesta manhã é que assim como queima em nosso espírito, queime também no seu. Você seja contagiado por essa causa chamada nação. E por fim aqui, dentro desses requisitos para um profeta nessa geração, é a ousadia. Sabe, meu querido, nós vivemos num tempo onde todo mundo é muito corajoso. Eu falava isso esses dias com o Joel, a gente estava conversando sobre isso. Eu venho de uma geração, sei lá, muitos aqui fazem parte dessa mesma geração, que se o professor falava qualquer coisa na sala, o que a gente fazia? Ok, professor. Chegava em casa, às vezes a mãe, o professor falou isso, aí a mãe vinha e falava o que ela pensava e a gente, ok, mas alguém levantar na sala e peitar um professor, da minha geração, isso nunca acontecia. Um amigo, o vô, a avó. Gente, no meu tempo, se meu vô ou minha avó falasse qualquer coisa, eu jamais levantaria a minha voz para falar contra o meu vô. Para dizer: não, avó, você está errado. Isso é do seu tempo, isso não tem mais valor agora. Nunca. Pai e mãe, a gente nunca. Alguém mais velho, o que os pais ensinavam sempre? Sim, senhor, sim, senhora, ok. Uma pessoa
entrava no ônibus e era mais velha que você, rapidamente, não importava se você estava com dor na perna, se você estava com câimbra, que você levanta, já estava levantando. Qualquer pessoa ocupava o nosso lugar. Hoje, essa geração é uma geração que não tem o mínimo respeito por nenhuma autoridade. Isso é problemático, irmãos. São poucas as famílias que ensinam isso para os seus filhos. E são poucos os filhos que aprendem isso. Hoje, um aluno peita o professor. Ele bate no professor. Ele bate no pai, na mãe. Ele responde o avô, a avó. Não tem ninguém de autoridade para algumas pessoas. Sabe, meu querido, o que nós aprendemos com isso? Que nós vivemos um tempo onde alguns valores precisam ser resgatados. Amém? Para que haja ordem, para que haja progresso, para que haja honra. Existe um princípio chamado princípio da honra. E nós precisamos, como igreja, trazer isso à realidade. Não é impor honra, mas é ensinar sobre honra aos nossos filhos, aos netos, às novas gerações que vêm. Ousadia não é peitar pessoas. Ousadia não é se impor sobre pessoas. Mas ousadia para um profeta é liberar a palavra profética regada de fé. E não uma palavra profética regada de sentimentos. Quando eu falo de ousadia aqui, eu não estou falando para você sair peitando pessoas. Seu chefe, seu patrão, seu pai, sua mãe, seu pastor. Não é nada disso. Ousadia aqui é você liberar uma palavra regada em fé. E não uma palavra regada em sentimentos. Meu querido, você é um profeta nessa geração. Você é um profeta nessa geração. Você é responsável por essa geração. Você é responsável pelo êxito dessa geração. Você é responsável para que essa geração conheça o Senhor, para que essa geração saia do engano, para que essa geração seja curada, seja sarada, seja liberta. Você é responsável por ela. Não espere a próxima. Você é responsável pela sua geração. Se você tem entre 15 e 20, você é responsável pela sua geração de 15 e 20. Se você tem entre 20 e 30 anos, você é responsável pela sua geração de 20 a 30 anos. Se você é 30 a 40, você é responsável por ela. 40 a 50, você é responsável por ela. 60 a 80, você é responsável por ela. Então, não transfira essa responsabilidade para outro. Você é responsável por essa geração, pela sua geração. Você é um profeta comprometido com essa geração. Se comprometa com ela, querido. Não levante os seus ombros e diga: isso não tem nada a ver comigo. Isso tem sim a ver com você. Isso tem a ver com o imposto que você paga. Isso tem a ver com aquele que está ali trabalhando com você. Isso tem a ver com o médico que você vai ser atendido. Você pensa que essa geração de estudantes de medicina, que vivem, sabe, embriagados, que vivem de festa, que vivem de imoralidade, e que aparece isso na internet diariamente, não precisa ser, não estou sendo fofoqueira de contar isso. Não é isso, nada disso não. E não estou sendo também preconceituosa com relação a uma geração de estudantes. Mas imagine só esses médicos atendendo seus filhos daqui a alguns anos. Imagine só advogados, professores, enfermeiros, dentistas, pessoas que cuidam de vidas e que fazem parte dessa geração agora, que está sendo formado em meio, sabe, a imoralidades, a drogas, a bebidas e a tantas coisas. Deus quer que a igreja seja um lugar profético.